Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Assunto do Dia. Trazemos agora mais uma informação. Aliás, eu trago para vocês mais uma informação, um escândalo. Documentos expõem o plano sórdido para calar a direita, para calar aqueles que lutam diariamente pela nossa liberdade de expressão. Ministros do Supremo Tribunal Federal em conspiração para perseguir Eduardo Bolsonaro. Pessoal, a revelação bombástica expõe bastidores do autoritarismo. O que está acontecendo? Glenn Greenwald, ele expõe, demonstra através de documentos, através de mensagens que foram vazadas. O que estas revelações mostram é algo gravíssimo. O Supremo Tribunal Federal, em vez de atuar como guardião da Constituição, se transformou em um verdadeiro tribunal inquisitório contra adversários políticos. As conversas reveladas por Glenn Greenwald demonstram tudo, que a perseguição à direita não é teoria de conspiração, mas sim uma realidade documentada. O escândalo sem precedente, o jornalista Glenn Greenwald trouxe à tona mais uma vez, mais uma evidência estarrecedora de como a cúpula do judiciário brasileiro opera nos bastidores para sufocar a oposição conservadora. Em uma matéria reveladora agora, publicada pela Folha de São Paulo, escrita em parceria com Fábio Serapião, Glenn Greenwald expõe trocas de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes do STF que demonstram um plano articulado para quê? Você sabe por quê? Para pegar Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo que você ouviu. Para pegar Eduardo Bolsonaro. Quer saber mais? Já vai deixando o like aí, deixa o seu comentário, o que você acha sobre toda essa perseguição, sobre as mensagens que Glenn Greenwald mostrou, trouxe à tona, onde essas mensagens recuperadas do celular de um dos envolvidos mostram Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, afirmando a Eduardo Tagliaferro, então assessor do TSE, que a intenção do ministro era clara, era perseguir o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do capitão, do presidente Jair Messias Bolsonaro, em um ato de absoluto desespero. É um desespero total pelo devido processo legal. O assessor chega a se referir a Eduardo Bolsonaro como bandido. A investida autoritária veio à tona em meio à decisão de Eduardo Bolsonaro de se licenciar de cargo e permanecer do cargo de deputado na Câmara e permanecer nos Estados Unidos. A perseguição política era tão grande que deputados do PT solicitaram o quê? Eles solicitaram a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro, alegando denúncias contra ele, que nada mais eram do que sua coragem em expor a supressão das liberdades individuais e a censura imposta no Brasil. Tanto é que agora parlamentares americanos mandaram uma carta para Donald Trump para que ele tome uma atitude com respeito a essas autoridades que violam corriqueiramente, diuturnamente, a nossa liberdade de expressão. A resposta foi rápida sobre o caso de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Incrivelmente, a Procuradoria-Geral da República, especificamente Paulo Gonet, rechaçou o pedido de apreensão do passaporte e Moraes, pressionado, não teve alternativa senão arquivar a solicitação absurda do PT. Eles estão desesperados, porque eles sabem que Bolsonaro solto, que Bolsonaro preso, ele é um dos maiores cabos eleitorais do Brasil. Podem até prendê-lo, mas que a voz da direita não será calada, não seremos calados. No entanto, sobre o caso do Eduardo Bolsonaro, o caso escancara o modus operandi de um sistema que persegue opositores e atua de maneira obscura para manipular a justiça em favor de seus interesses. O escândalo
Você quer saber qual é o escândalo e os documentos que expõem o plano sombrio para calar a direita? Pois é, as trocas de mensagens colocado por Glenn Greenwald, revelam um mecanismo estarrecedor de manipulação de relatórios dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando que é que os documentos foram aí colocados? No ano passado, quando esses documentos não atendiam às expectativas do gabinete de Moraes, segundo as mensagens vazadas, a Vaza-Toga, eram ajustados para embasar medidas de censura, multas e bloqueios de contas e redes sociais. Absurdo, né, pessoal? Que absurdo. No mínimo em outro país, este caso com certeza destituiria todos, principalmente este que é o relator dos atos do dia 8 de janeiro, de ser ministro da Suprema Corte. Em novembro de 2022, Alexandre de Moraes deu uma ordem explícita para que assessores encontrassem uma maneira de ligar Eduardo Bolsonaro ao jornalista argentino Fernando Cermedo, conhecido por suas denúncias sobre fraudes eleitorais. Os assessores, seguindo à risca a cartilha do autoritarismo, buscaram desesperadamente por qualquer elemento que fosse, que justificasse essa conexão. Em uma das mensagens, Eduardo Tagliaferro, ele afirma, abre aspas, tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro com a bandeira do jornal que fez a live de ontem. Conseguimos aí relacionar ele àquilo, disse o Eduardo Tagliaferro, tá bom? Aí que o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, ele disse, ao que Vargas, de maneira cínica, responde, olha só, vejam só, ouçam, né? Que beleza! A situação chega ao seu ponto mais absurdo quando Eduardo Tagliaferro informa a Vargas que Eduardo e o Fernando, o jornalista, são amigos há 10 anos, levando Vargas a chamá-lo de bandido e sugerindo que sua prisão causaria um colapso no Brasil. Que absurdo! Estado policial e a ditadura de capa preta. A perseguição contra Eduardo Bolsonaro é só mais um episódio do aparato repressivo que tem sido montado contra conservadores do Brasil. A narrativa de combate à desinformação tem sido usada como desculpa para quê? Para calar as vozes dissidentes, censurar conteúdo das redes sociais e interferir diretamente na opinião pública. Aí que mora o perigo. Cadê aqueles que deveriam ser o guardião da Constituição? As mensagens, pessoal, revelam ainda que Moraes dava ordens diretas para bloqueios de sites e contas sem qualquer critério transparente. Abre aspas, veja se o ministro vai gostar, escreveu Tagliaferro ao encaminhar um relatório que ligava Eduardo Bolsonaro ao o jornalista Fernando Cermedo. Horas depois, o próprio Moraes disparava ordens para a exclusão de conteúdos e bloqueios sem qualquer embasamento legal sólido. Pessoal, sem palavras para poder expressar a indignação com essas mensagens que foram vazadas por Glenn Greenwald sobre ministros, sobre ordens, mensagens. Essas mesmas mensagens que vazou sobre o ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que colocou condenados nas ruas, que liberou pessoas de pagarem multas para o Estado, que estes que deveriam pagar a multa, fizeram delação, colaboração premiada, onde eles falaram que receberam propinas, assumiram isso. Diferente aí de Mauro Cid, né? O que essas revelações mostram é algo gravíssimo. O STF, em vez de atuar como guardião da Constituição, pessoal, como eu falei logo no início, se transformou em um verdadeiro tribunal inquisitório contra adversários políticos.
As conversas reveladas por Glenn Greenwald mostram e mostraram que a perseguição à direita não é teoria de conspiração, mas sim uma realidade documentada. Documentos, mensagens vazadas. Não tem como dizer que isso é mentira. O próprio Tagliaferro disse, não sei como que essas mensagens saíram do meu celular. Ou seja, assumindo que existiram essas conversas. Diante desse quadro, fica a pergunta até quando os brasileiros aceitarão essa escalada autoritária, sem precedentes? O caso de Eduardo Bolsonaro é apenas a ponta do iceberg de um sistema que, pouco a pouco, demonstra, desmonta os pilares e demonstra que lado que segue, que caminho está seguindo. É da democracia? Óbvio que não. Da liberdade de expressão? Claro que não. E assim, pessoal, eu vou finalizando este vídeo. É muito importante que você deixe aí o seu comentário. Diga aí o que você achou sobre essas mensagens que Glenn Greenwald expôs na Folha de São Paulo, onde deu em absolutamente nada. Caso ao contrário que aconteceu com o ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol na Operação Lava Jato, uma operação grandiosa que foi desmontada, que acabou, foi desmantelada, acabou por aqueles hoje que votaram e que disseram que nada se prova com as mensagens da tal Lava Toga. Vou finalizando este vídeo, agradeço a todos pela presença e participação aqui conosco. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.